Foi convidado a fazer investigações para a empresa Diobond Procomp, fabricante das urnas eletrônicas e líder no segmento brasileiro da fabricação de caixas eletrônicos, principalmente para bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a antiga Nossa Caixa, Nosso Banco. A função era descobrir a infidelidade de funcionários e terceiros em produtos da empresa, ou seja, de funcionários de terceiros que estavam repassando informações confidenciais e fraudando os produtos da empresa. O serviço no qual ele foi incumbido era descobrir, antes da polícia, essas situações, tudo para proteger a imagem da empresa americana e de seus clientes do governo e bancos. César Parra, seja bem-vindo ao Checkmate. Boa noite, Roberto. Boa noite, Daniel. Boa noite aos internautas. Estou aqui à disposição para poder esclarecer tudo em detalhes. Agradecemos a sua participação e vale lembrar que o César Parra, ele tem uma participação muito importante e intensa aí nas redes sociais. Ele já participou de alguns programas também e falou muito sobre essa questão das fraudes das urnas eletrônicas. O que para nós é um mistério, para ele é uma realidade. Afinal de contas, ele participou intensamente dessas fraudes, investigou e trouxe à tona assuntos para lá de polêmicos. Eu gostaria de começar essa sabatina, o César, quais são os tipos de fraudes mais comuns que ocorrem nesse segmento? As fraudes são diversas, tanto em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas. Produto este que é passado pelo TSE e por algumas pessoas como um produto inviolável. Eu sempre falo isso às pessoas, Roberto, Daniel, que o importante é as pessoas refletirem, principalmente o porquê. Essa tecnologia implantada no Brasil, em vários países do terceiro mundo, com alto índice de corrupção, não é utilizada nos Estados Unidos, justamente a sede da empresa. Então as fraudes são diversas. Eu poderia ficar aqui enumerando tantos fraudes em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas, mas as mais comuns são aquelas que o mesário concernado com o outro, ele muda os votos num determinado momento da eleição. Existem também aquelas que algumas pessoas descobriram que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica, além de outras fraudes um pouquinho mais complicadas tecnicamente. Ariel? O que fez, como é que surgiu esse convite para você? Qual era a especialidade que você dominava? Como é que você chegou na Procomp? O nome completo é Diebold Procomp. Na realidade, a Diebold é um nome fantasia. Existe Diebold Brasil, Procomp Comércio e Serviço, Procomp Eletrônica e outros tipos de nomes. O convite partiu em 2002. De que forma? Eu trabalhava na prefeitura de Osasco, lotado num departamento da Polícia Judiciária, uma delegacia de polícia. Eu ouvi uma conversa de alguns policiais que a empresa estava fazendo algumas investigações. Alguns policiais realmente faziam alguns bicos relacionados à empresa, clonagem de cartão. E eu me antecipei e liguei. Foi feita uma reunião previamente, eu passei algumas situações, então eu adentrei a empresa, recebi um bom salário, eu tinha informações privilegiadas. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE ou que trabalham em qualquer outro segmento ou na própria polícia. Porque eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo o que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos, não só eu como outras pessoas, Daniel. Então eram passadas essas informações para mim e eu saía a campo. Era uma situação muito fácil, porque as informações eram mastigadas, Daniel. Porque você estava dentro da empresa e lá você tinha a seu bem prazer tudo que você precisava. Os técnicos, os engenheiros, os analistas, entendeu? Então toda a informação vinha mastigada. Então era muito fácil você chegar numa situação onde havia algo ilícito ou não. Isso para iniciar um processo de investigação. Justamente. Você tinha acesso às informações para isso. Justamente, eram chamadas de sindicâncias. Perfeito, muito boa sua colocação. Eram chamadas de sindicâncias. Quando envolvia a urna ou algum produto assim que poderia trazer um constrangimento maior, ou seja, manchar um pouco a imagem, que tornou-se um vulto maior, nem se abria sindicância.
Era tudo feito de forma verbal, ou seja, César vai a campo, colhe o máximo de informações possível, traga para dentro da empresa e nós tomaremos as decisões cabíveis. Muitas vezes isso me chocava. Por quê? Porque as decisões deveriam ser tomadas de que forma, Daniel? Isso não é uma denúncia, mas é uma coisa para que as pessoas fiquem bem claras. Quem tem que investigar crimes não é o César Parra, nem a Diebold, nem qualquer outro órgão civil, e sim a polícia judiciária. E muitas vezes isso era omitido, justamente para quê? Para que a polícia não chegasse a certas situações e trouxesse algum arranhão na imagem da empresa. A fraude na parte eletrônica, ela só acontece por duas situações. Pelo aquilo que eu observei em todo o tempo que eu trabalhei da empresa, colhendo o máximo possível de informações. Por erro de projeção, ou seja, se houve um erro de projeção lá atrás, no produto que está sendo utilizado, e pela manipulação do homem. Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem, tudo torna-se 100% inseguro. Não existe nada 99% seguro, ou 1% seguro. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Com relação às eleições, a urna ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, para as pessoas terem mais conhecimento, o Daniel, o Roberto, o que ocorre? Ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso. Justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios é o que mais existe. O que ocorre? É importante que você fique sabendo disso. Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas, mas em 389 mil urnas, é coincidência? Ou seja, se vocês pegarem, isso é um deixo para os candidatos, até que eu achava que isso ia chegar no final da conversa, mas é bom que vocês toquem nessa... A coincidência que você se refere é a repetição desses percentuais. Justamente. É muita coincidência em 389 mil urnas. Eu acho que não é coincidência, né? Ou seja, era muito fácil, Daniel, você pegar 10, 15 pessoas de má índole e infiltrar, que teriam acesso, poderiam fazer certas situações que o homem de má índole pode fazer. Agora, esse tráfego que você citou em relação à eventual constatação de irregularidades, tinha que passar primeiro para a Polícia Federal e depois voltar ao TSE, é porque a eleição é uma questão de segurança nacional, é isso? Perfeitamente, só que é justamente isso que não ocorria, porque urnas encontradas, urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio, como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE ele nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente, eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Eu comento isso na área de segurança. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Não existe, Daniel, 99% e 1% de insegurança. Então não é seguro. Você veja bem, há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas.
perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede. Entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. Aproveitando exatamente esse teu conhecimento nessa área de urnas eletrônicas, inclusive com as empresas que o senhor trabalhou, o senhor tem conhecimento de alguém que tenha se beneficiado com essas fraudes, politicamente falando? Se você pesquisar um pouquinho mais, se você procurar, o seu internauta vai observar que na parte do Nordeste, algumas pessoas nas pesquisas não iam ganhar nunca. Nunca. Porque a diferença era muito grande, porque a pesquisa sempre dá 4 para cima, 4 para baixo. Agora, 20 para cima e 30 para baixo e a pessoa ganhar com a diferença tão grande, é muito difícil. Eu acredito que lá na região Norte-Nordeste, essa fraude, essa manipulação é mais comum do que aqui na região Sudeste? É isso? Sim, pelas informações e pelos relatos e pelas situações que chegavam a mim, realmente, citar o estado da Alagoas. Esse eu acho que é o principal foco, entendeu? Que realmente chamava a atenção. Por quê? Porque os candidatos lá não teriam chance nenhuma e ganharam. E há algumas situações de urnas quebradas, de urnas que pararam de funcionar de repente, depois voltavam, de situações que puxavam, olha, essa urna foi aberta 2 vezes antes e não poderia, o relatório está constando. Porque queira ou não queira, a urna é que nem uma caixa preta. Toda vez que você manipula ela fora daquilo que é dos padrões normais, ela registra. Então registrava. E o que ocorria? Pouca gente sabe. Mas quando uma urna quebrava ou apresentava um defeito, algumas voltavam para a empresa. E lá eles me chamavam. Muitas vezes, sigilosamente, porque tinha outros funcionários, mas eu sempre tinha um funcionário que era meu amigo, que era meu confidente e que era a pessoa que passava informações. Então ele me mostrava, César, isso aqui não está correto. Eu falei, por quê? Porque olha bem, olha essa situação. Então isso me chamava a atenção. Eu relatava isso para os meus superiores e muitas vezes era um pedido para mim não continuar. Mas como eu sou curioso de nascença, mesmo às vezes os meus superiores não sabendo, eu continuava a investigar. Porque antes de ser funcionário, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor. Deixa eu entender, César, no caso, quando você se refere a esse determinado candidato que tinha um percentual na pesquisa, projetado pela pesquisa, que depois não se não se concretizava na votação, é isso, né? Havia uma diferença muito grande. Em tese, esse sujeito foi lesado, ele não interessava que ele vencesse a eleição, é isso? Eu levei essas informações com um analista da empresa, um engenheiro da empresa, e falei, olha, chegou essa informação assim, assim, assado. Ele falou, César, uma pessoa com autoconhecimento que mexer com a urna, fique de olho nas pesquisas, César. Por quê? Porque olha essa cidade, ele citou uma cidade, se vocês me permitirem, eu até cito a cidade. Entendeu? Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então foi feita uma investigação em cima dessa cidadezinha por minha pessoa e eu cheguei à conclusão que as pesquisas realmente ela trazia um parâmetro para dar coincidência, para levar as pessoas a acreditarem que o que der na urna é o que deu na pesquisa. Eu não sei se você está me entendendo a minha colocação. Forçavam a coincidência de... Nessa cidade, basicamente, eu fui atrás das pesquisas e pedi para uma pessoa ir ver onde era o instituto e era um bar. Mas César, se chegasse hoje uma autoridade que se interessou por essa investigação, você teria como provar isso com papéis, com dados, para que você tivesse embasamento legal, para que você não tivesse só uma participação, por exemplo, num programa de TV e ficasse elas por elas. Se você fosse pressionado, falou, César Pá, prova o que você está falando. Você tem como provar isso? Sim, claro. Tanto que esse depoimento que eu dando para vocês, eu já tenho na Polícia Federal. Eu mesmo me coloquei à disposição da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando uma outra situação
e eu fui até a Polícia Federal. Eles estavam investigando uma situação onde eu sou vítima, que a própria empresa na qual eu trabalhei passou a me monitorar através de grampos telefônicos, através de situações ilegais, justamente para saber o que eu sabia e com quem eu estava falando. Já quando você ainda trabalhava lá, ou quando você já tinha se desligado dela? Quando eu saí, Daniel. Quando eu saí, eu senti que eu estava sendo seguido, mas aí houve uma situação onde umas pessoas reuniram várias situações de mim. Espião. Eu não esperava essa atitude da empresa, porque justamente o que acontece? A minha parte eu fiz. Porque toda vez que foi pedido para mim fazer uma investigação de campo, Daniel, relacionado não só às urnas como caixa eletrônico, porque o principal carro-chefe era os caixas eletrônicos, as fraudes nos caixas eletrônicos. Então, realmente, eu me dediquei demais e eu acho que trouxe um desconforto.